Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro, e nós estamos aqui para continuarmos os nossos estudos sobre a esperança do Antigo Testamento. E o título da lição de hoje é Das Profundezas da Terra. Você já viu essa expressão na Bíblia? Bom, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos dá essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua palavra. Isso é algo muito precioso, onde o Senhor pode nos ensinar, onde o Senhor pode nos instruir através do Teu Espírito Santo sobre verdades tão importantes que nós precisamos entender. Pai, que o Senhor coloque no nosso coração a mesma esperança que o povo do Antigo Testamento tinha na ressurreição, na volta de Cristo, em um novo céu e uma nova terra. Pai, que o Senhor venha nos ensinar aqui agora através do Teu Espírito Santo. E que também o Senhor tome as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas ansiedades nas Tuas mãos. O Senhor conhece aquilo que cada um de nós tem sofrido, cada um de nós tem passado. Então, Senhor, nós entregamos tudo isso junto com a nossa vida completamente nas Tuas mãos. Suplicamos por Teu perdão também, que o Senhor perdoe os nossos pecados e tudo isso nós suplicamos e entregamos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo uma atividade para nós aqui de leitura, para que nós leiamos o Salmo 71. Então, a lição pede para que a gente leia esse salmo inteiro, tá? E ela faz uma pergunta: o que o salmista quis dizer quando pediu a Deus que o tirasse de novo das profundezas da terra? O que será que isso quer dizer, meu querido irmão, minha querida irmã? Bom, eu não vou ler o Salmo 71 todo. Eu vou começar aqui, vou ler ele do 1 até o 3, dos versos 1 até o 3, para dar um gostinho aqui. E você continua na sua Bíblia, tá bom? Porque ele é bem grande, tem 24 versos aqui. E aí depois a lição vai comentando algumas coisas que estão escritas ali no Salmo, né? Inclusive essa questão dessa pergunta aqui. Então vamos lá. Salmo 71, a partir do verso 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Vejam só, que confiança, hein? Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Vejam só, às vezes essa é uma linguagem muito distante para nós, né? A gente não consegue associar esse significado de Deus ser a nossa rocha, a nossa fortaleza, que Ele é uma rocha habitável, né? Mas que naquela época, naquela região específica, muitas pessoas se refugiavam nas cavernas e nas rochas. Davi mesmo, você lembra da história de Davi quando ele está fugindo de Saul e ele está escondido dentro de uma caverna? Aquilo proporcionava abrigo, proteção contra os inimigos. E é isso que esse salmo está falando aqui. Bom, vamos ver aqui os comentários da lição a respeito desse salmo. Olha só, no Salmo 49, aquele que nós estudamos ontem, queridos irmãos e queridas irmãs, encontramos uma expressão tocante de esperança na ressurreição, em contraste com a falsa certeza do tolo que confiou em sua riqueza. No Salmo 71, esse que nós estamos analisando hoje, o salmista buscou segurança e esperança em Deus, enquanto estava cercado por inimigos e falsos acusadores, que diziam que o Senhor o havia abandonado. Você pode ver isso ali nesse Salmo 71, nos versos 10 e 11. Em meio às provações, o salmista encontrou consolo e segurança
ao relembrar como Deus tinha cuidado dele no passado. Primeiro, observou que ele o havia sustentado desde o nascimento e até mesmo o tirou do ventre de sua mãe. Salmos capítulo 71, verso 6. Então, reconheceu que o Senhor o havia ensinado desde sua juventude. Salmo 71, verso 17. Com a certeza de que Deus era sua rocha e fortaleza, o salmista suplicou: "Sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Ó Deus, não te ausentes de mim. Deus meu, apressa-te em socorrer-me." Então ele acrescentou: "Tu, que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir." Vejam só, "e das profundezas da terra de novo me farás subir." Aqui nós lemos vários trechinhos do Salmo 71, lemos trechos do verso 3, do verso 9, do verso 12 e do verso 20 na tradução NVI, né? Nova Versão Internacional. Bom, a lição continua dizendo aqui: a expressão das profundezas da terra poderia ser entendida literalmente como uma alusão à futura ressurreição física do salmista. Mas o contexto parece favorecer uma descrição metafórica da condição de profunda depressão do salmista, como se a terra o estivesse engolindo. Vocês conseguem perceber isso? Vamos comparar aqui com outros textos dos Salmos. Salmos, capítulo 88, verso 6. Eu vou ler, na verdade, a partir do verso 4. Olha só. "Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força." Parece com a linguagem que estava sendo usada ali no Salmo 71, né? "Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos." Quer dizer, o salmista aqui, ele não estava falando direto da sepultura, né? É uma figura de linguagem. Ele não estava morto e estava falando com Deus. Não, ele estava fazendo uma analogia, né? Porque ele estava sem força. E isso era semelhante ao quê? A um homem morto, que não pode fazer mais nada, não é? Vamos ver aqui agora o Salmo 130, verso 1. 130, verso 1. "Das profundezas clamo a ti, Senhor." Todas essas pessoas estavam vivas, né? Aqui um outro salmo que foi escrito, eu não sei por quem, mas está falando que das profundezas clamo a ti. Você já ouviu aquela expressão que eu estou no fundo do poço? Quando a pessoa está mal, quando ela está passando por um problema muito grande na sua vida, uma angústia muito grande, né? Isso é expresso com essa figura de linguagem aqui nos nossos dias hoje, né? Na nossa cultura. Estou no fundo do poço. Naquela época, a pessoa fala o quê? Estou na cova. Então, que a gente possa refletir um pouco aí, né? Sobre o que a Bíblia traz para a gente e que possamos refletir e harmonizar os textos, como eu já venho falando, não é? Nas outras lições. Vamos ver aqui o que continua dizendo a lição. "Portanto, podemos dizer que se trata, em primeiro plano, de linguagem figurada, mas também aponta para a ressurreição física." Então, em um primeiro nível aqui, a gente tem uma linguagem figurada, mas a gente pode lembrar aqui também da esperança da ressurreição, não é? Esse último comentário, né? Ele está na Bíblia de Estudo Andrews. É uma nota sobre o Salmo 71, verso 20.
Bom, a lição vai caminhar aqui para o final trazendo o seguinte: no final, o que importa é compreendermos que, seja qual for a situação, Deus está lá. Ele se importa e, no fim das contas, nossa esperança não se encontra nesta vida, mas na vida futura. A vida eterna que teremos em Jesus após nossa ressurreição, por ocasião de seu retorno. Então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não é porque nós estamos passando por situações difíceis nesta vida que Deus nos abandonou. Ele continua conosco, Ele continua se importando conosco, Ele continua nos sustentando. Mas mesmo que nós venhamos a morrer por conta das dificuldades, a nossa esperança não se resume às coisas desta vida. Nós precisamos lembrar que a promessa de Deus tem a ressurreição. Ela contempla isto também, a vida eterna. Bom, a lição vai finalizar aqui trazendo algumas reflexões para nós. Olha só, todos nós já passamos por momentos terríveis de desânimo. No entanto, manter o foco no modo pelo qual o Senhor atuou em nossa vida no passado pode ajudar-nos a seguir em frente, com fé e confiança, nos momentos em que Ele parecer distante. Sim, querido irmão, querida irmã. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que não é Deus que está distante de nós. Nós podemos estar enganados aí, pelo nosso coração, pela nossa ansiedade, mas Deus nunca está distante de nós. Se nós o buscarmos, Ele está ali. Como que é a promessa que Jesus falou? Buscar-me-eis e me achareis, porque todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que procura, encontra, porque todo aquele que pede, recebe. Querido irmão, querida irmã, que a gente possa se lembrar disso. E Davi, ele se lembrou disso. Eu não sei se foi ele que escreveu ali o Salmo 71, talvez tenha sido outra pessoa, mas a pessoa que escreveu o Salmo 71, corrigindo aqui, essa pessoa se lembrou disso. Essa pessoa se lembrou de que lá na vida dele, ele tinha tido momentos com Deus. Desde o nascimento, Deus estava presente na vida dele. E aí, então, agora na velhice, ele estava clamando por essa mesma presença, por esse mesmo amparo. E ele achou confiança nisso, ele achou forças nisso, Achou onde se apegar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, nós temos aonde nos apegar. Podemos olhar para o passado e desse passado tirar forças para o futuro, para o nosso presente também. Tá bom? Vou ficar por aqui. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.